Jovens em busca do primeiro emprego ganham oportunidade nas empresas prestadoras de serviços públicos. Deputado Cabo Maciel volta a denunciar a falta de segurança nos municípios do interior. José Ricardo defende a convocação de concursados do CETAM. E mais, deputado Carlos Alberto apresenta projetos de lei que tratam sobre os direitos do consumidor. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Jovens em busca do primeiro emprego ganham oportunidade nas empresas prestadoras de serviços públicos. Esse foi o teor de um dos projetos aprovados hoje na Assembleia. De autoria do deputado Adjuto Afonso, o projeto de lei, aprovado por unanimidade pelos deputados presentes, dispõe sobre a reserva de vagas laborais para o primeiro emprego nas empresas prestadoras de serviços públicos. A iniciativa acompanha uma demanda presente no mercado do Amazonas e de todo o país. De acordo com dados do IBGE, jovens de 14 a 24 anos são os mais afetados com a falta de oportunidade no mercado de trabalho. Isso acontece principalmente pela falta da experiência, tão cobrada na hora de preencher as vagas nas empresas. Na pauta de votação desta quarta-feira, também foi aprovado o combate à obsolescência de produtos no Estado, que trata de produtos comercializados que deverão conter em suas embalagens de forma expressa e legível informações acerca do ciclo de vida do produto, discriminando obrigatoriamente um prazo mínimo de sua utilidade. A autoria é do deputado Abdala Frache. O maestro adjunto da Orquestra Amazonas Filarmônica, Marcelo de Jesus, também irá receber o título de cidadão do Amazonas. Natural de São Paulo, o maestro atua profissionalmente desde 1999 no Amazonas. Assumiu como pianista e maestro assistente o Festival de Ópera. Nestes 15 anos, tem em seu repertório inúmeras récitas de óperas e concertos de diversos compositores. Deputado Cabo Maciel volta a denunciar a falta de segurança nos municípios do interior. Segundo o parlamentar, a situação de Lábrea é preocupante. As denúncias da falta de segurança em Lábrea partiram da própria população. De acordo com o deputado Cabo Maciel, entre os principais problemas relatados estão a falta de efetivo policial para conter a criminalidade que tem aumentado na cidade. Cabo Maciel ressaltou ainda que a situação atinge outros municípios do interior. A falta de colete antibalístico, utilizado para a proteção dos PMs, armamento e viaturas para as rondas nas cidades, tem comprometido a garantia da segurança dos moradores. O parlamentar solicitou ao Comando-Geral da Polícia Militar a atenção às cidades localizadas nas calhas do Juruá, Solimões e no sul do Amazonas. O Amazonas é o estado líder em furto de veículos. A informação foi divulgada no Anuário da Segurança Pública. De acordo com a pesquisa, o estado contabiliza 418 furtos a cada 100 mil habitantes. De acordo com o 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Amazonas está entre os líderes no quesito roubos e furtos de veículos. A pesquisa é realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que levantou dados dos anos de 2016 e 2017. Em relação a roubos, o estado está em quarto lugar, com 542 ocorrências a cada 100 mil habitantes. O número é maior que o estado de São Paulo, por exemplo, que contabiliza 214,5 roubos a cada 100 mil habitantes. Quanto aos furtos, o Amazonas ocupa a primeira colocação no ranking nacional. Foram 418 veículos furtados a cada 100 mil habitantes. No total, 8.139 veículos foram roubados ou furtados no estado. O anuário mostra ainda que em 56% destas ocorrências, os proprietários sofreram algum tipo de violência ou ameaça. Nesta quarta-feira, o deputado José Ricardo defendeu a convocação de concursados do CETAM. O certame, realizado em 2014, vence em novembro deste ano. Para o parlamentar, o elevado número de comissionados inviabiliza a nomeação dos aprovados.
O deputado pelo PT, José Ricardo, informou que vai enviar à Casa Civil do Estado um documento solicitando que o Executivo convoque os concursados do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. O certame foi realizado em 2014, com 125 vagas. Desse total, apenas 24 foram chamados. O parlamentar defende que o governo chame os aprovados para assumir as vagas. Segundo José Ricardo, o elevado número de cargos comissionados no CETAM inviabiliza a convocação. Em setembro do ano passado, o Ministério Público de Contas pediu que o Executivo nomeie os concursados. O certame vence em novembro deste ano. Deputado Carlos Alberto apresenta projetos de lei que tratam sobre os direitos do consumidor. E mais, Amazonas recebe incentivo do Ministério da Saúde para o controle da obesidade. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito a folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. O deputado Carlos Alberto apresentou 2 projetos de lei sobre os direitos do consumidor. Um proíbe a cobrança da taxa de cover artísticos em bares e restaurantes e o outro cria o cadastro para o bloqueio de ligações de telemarketing. As propostas apresentadas pelo deputado Carlos Alberto visam garantir os direitos do consumidor. Um dos projetos estabelece que a cobrança da taxa de cover artísticos em bares, restaurantes e estabelecimentos similares com música ao vivo é proibida. Atualmente, estabelecimentos podem cobrar a taxa desde que os consumidores tenham a informação prévia. A segunda proposta do parlamentar é a criação de um cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing. Pelo texto da matéria, o Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor do Estado, o PROCON, deve implementar e gerenciar esse cadastro. Somente os clientes que autorizarem as prestadoras de serviço poderão receber ligações e mensagens de telemarketing. Carlos Alberto afirmou que é comum nos dias atuais a prática corriqueira de marketing por meio do envio de mensagens eletrônicas ou por aplicativos. Elas são enviadas diariamente ao consumidor em potencial, sem consentimento e, na maioria dos casos, o consumidor não dispõe de ferramentas que possibilite o bloqueio do recebimento. A atrofia muscular espinhal é uma doença degenerativa de origem genética caracterizada por fraqueza muscular grave e progressiva. Um projeto de lei do deputado Augusto Ferraz quer que as maternidades no Amazonas façam o teste em recém-nascidos. O deputado Augusto Ferraz é autor de um projeto de lei para tornar obrigatório exame de sangue nos bebês recém-nascidos nos hospitais públicos do estado para diagnóstico da atrofia muscular espinhal. A iniciativa foi tema de discurso em plenário. O parlamentar alertou que as pessoas acometidas pela doença já travam uma batalha no Senado Federal para que o Ministério da Saúde facilite o acesso aos medicamentos. O projeto de lei seria uma forma das pessoas terem maior controle sobre a doença. Quanto mais cedo se iniciar o tratamento médico e as sessões de fisioterapia, maiores as chances de uma qualidade de vida digna. O projeto de lei encontra-se em análise na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Diante do surto de sarampo em Manaus, o governo brasileiro elabora uma nota técnica que recomenda a obrigatoriedade da vacina para todos os venezuelanos. A medida é para conter a proliferação da doença no país. Faz uma semana que o ministro da Saúde disse a jornalistas estrangeiros da preocupação com o aumento dos casos de sarampo no Brasil, sobretudo na região norte, em cidades que têm recebido imigrantes venezuelanos. Atualmente, a vacina só é obrigatória para imigrantes que queiram morar, pedir asilo ou refúgio no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a obrigatoriedade é permitida pelo Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde. Para a obrigatoriedade valer, vai ser necessária a negociação de mudanças da política internacional do Brasil que permita impor a estrangeiros a vacinação como requisito de ingresso no país. Por enquanto, não há uma previsão de divulgação dessa nota técnica.
Para estimular projetos de pesquisa no combate à obesidade no país, o Ministério da Saúde vai disponibilizar recursos para as universidades públicas e privadas. E o Amazonas está entre os locais com maior valor de incentivo. Uma pesquisa publicada pelo Ministério da Saúde em junho deste ano apontou que em 12 anos a epidemia de obesidade no Brasil cresceu 60%. Apesar do crescimento, os indicadores apontam para um sinal de estagnação no período de 2015 a 2017, com os novos hábitos de alimentação dos brasileiros e a prática de atividades físicas. Mesmo assim, a obesidade ainda é um problema de saúde pública. Diante disso, o Ministério da Saúde publicou o edital para que universidades públicas e privadas apresentem propostas de pesquisa para o controle e combate à obesidade no âmbito do SUS. Ao todo, serão 10 milhões de reais para os estados brasileiros e o Amazonas está entre os locais com maior volume de recursos, num total de 350 mil. O edital de chamada pública está disponível no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e segue com as inscrições abertas até o dia 16 de setembro. No dia 16 de agosto, quinta-feira, às 11 horas, no plenário Rui Araújo, acontece sessão especial para a entrega de título de cidadão do Amazonas ao tenente-coronel de engenharia reformado Lauro Augusto Andrade, de autoria do deputado Vicente Lopes. E no dia 17 de agosto, sexta-feira, a Assembleia Legislativa, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, realizam das 8 horas da manhã até o meio-dia, no auditório Senador João Bosco, palestra com o tema Condutas vedadas aos agentes públicos em período eleitoral. E o Além Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.